amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Tudo bem? Então, amados, estamos trabalhando o quê? Dando a sequência com a classe gramatical. Hoje focando na classe de palavra numeral. E aí, o que você entende? O que é numeral? Qual o conceito que você criou de numeral? Para que numeral está dentro da língua portuguesa? Se você pensa que só estuda numeral lá na parte da matemática, não, aqui também, em língua portuguesa, também tem numeral, tá certo? Então, vamos lá, aula 87.1, né, a classe de palavra numeral. Como sempre, a gente começa com o texto. Olha só esta imagem, bem colorida e bem no fundo você consegue observar alguns algarismos. Então, os números. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um monte de número invadindo o meu sertão. Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção, falar do número 1. Não é preciso muito estudo, só se casa uma vez. Foi só Deus que criou tudo, uma vida só se vive. Só se usa um sobre tudo. Entre dois, o homem luta, por coisas diferentes, bem e mal, amor e guerra, preto e branco, bicho e gente, rico e pobre, claro e escuro, noite, dia, corpo e mente. E o 4 é importante, 4 pontos, cardeal, 4 estações do ano, 4 pés tem o animal, 4 pernas tem a mesa, 4 dias o carnaval. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores o arco-íris das regiões divinais. E se pintar tanto 7, eu já não aguento mais. É só de pensar no 12, eu então quase desisto. São 12 os meses do ano, 12 os apóstolos de Cristo, 12 horas é meio-dia, haja dito e haja visto. Eu falei de tanto número, talvez me esqueci de algum, mas as coisas que eu disse não são lá muito comum. Quem souber que conte outro ou que fique sem nenhum. Então aqui nós temos uma letra da canção, né, de Raul Seixas. Exatamente, foi adaptado por Erisvaldo Ferreira. Quero voltar aqui ao texto para você observar o seguinte, que ele usou um recurso estilístico, ou seja, fez uso expressivo, né, desse recurso. Para quê? Né? Ele fez dentro dessa letra, dessa canção, né, eu posso dizer assim, dentro da poesia, dentro desse texto, você consegue identificar algumas palavras que fizeram combinação de sons, de fonemas. Não é assim? A combinação, as rimas. E outra parte também que dá para você observar, que ele faz uso, né, da questão da concordância, mas tem umas palavras que ele já faz o desvio gramatical para poder concordar foneticamente. E onde que você consegue identificar? Qual é a parte, qual é o verso, né, que ele fez esse uso? Para se ele colocasse a concordância nominal corretamente, não ia acontecer essa combinação sonora, que era a rima. Você consegue observar aqui também as figuras, né,
predominante no texto, qual é a figuras de palavras predominantes, porque ele faz o uso da linguagem o quê? Conotativa, que é a linguagem figurada. Não é assim? Então, amadinhos, ele vai trazendo aqui para falar os números. Os números, que números são esses? Até na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente está envolvido com os números. O nosso corpo, tudo tem, se você for contar, envolve essa questão de número. Então, para que serve o número na nossa vida? Qual é a função? Tudo tem a ver com o número. Que número é esse? Qual o seu número? Tudo é através da medida, não é isso? Esse numeral, ele pode indicar quantidade, pode indicar posicionamento, né? No caso de ordem. Exato. Muito bem. Quando ele fala assim, 4 pés tem um animal. Ó, 4, o animal, 4 patas, né? 4 pernas tem a mesa. Olha só, relacionando com o nosso dia a dia. Quando vai ensinar uma criança a contar. Quantos olhos você tem? O que ela vai responder? Automaticamente, né? Ela vai dizer 2, mas ela sabe que aquilo dali é um 2? Ela sabe que ali é um número? Não. Mas ela sabe a questão da quantidade. Faz essa relação. Não é mesmo? Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula numeral, que é mais um conteúdo, né? Para você armazenar no seu HD, certinho? Então, é a classe gramatical que tem a função de indicar quantidade ou posição em determinado período ou contexto. Lá teve, né? Indicar quantidade, ó. Se você retire lá do texto, né, aquela que está indicando quantidade, que indicou ordem, você ia saber, porque há aquela diferença, né? A diferença. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Comprei 2 motocicletas novas. Aqui, qual é o numeral? Qual é a palavra que representa? E qual é a semântica desse numeral? Qual é a ideia que ele passa? Será que é a quantidade? Será que é posicionamento? Ordem? Multiplicação? Fração? Então, você já vai, ó, porque vocês já viram isso. Qual é o conceito? Vamos puxar agora para a língua portuguesa, né? Para o nosso componente aqui, na nossa aula. Então, comprei 2 motos. 2. Quer dizer o quê? Está indicando a quantidade, né? Então, aqui não está dizendo um posicionamento, não está dizendo uma hora, só está dizendo que ele comprou 2 motos. Então, está indicando aqui esse numeral aqui, indica quantidade. Aquele garoto é o primeiro da classe. Ó, já mudou. Na primeira eu usei 2. Vou colocar aqui, ó, 2. Tá aqui destacado. E aqui, ó, usando. Será que o 2 e primeiro tem o mesmo sentido, a mesma ideia? Passa a mesma ideia? E qual seria, né? Justifique a sua resposta e qual foi a sua conclusão? Então, aquele garoto é o primeiro da classe. Indica a quantidade? Ou indica uma posição, uma ordem? Muito bem. Então, quando eu falo primeiro, já está falando assim uma questão de uma ordem, né? A posição em que ele se encontra. Tá certo? Diferente da primeira que está indicando o quê? A quantidade. Faz 3 anos que não vejo. Olha só. 3 agora. 3 indica o quê? Posicionamento ou quantidade? Ah, muito bem, né? Quantidade.
Uma outra observação que eu quero mostrar aqui para vocês, que os numerais, eles podem, né, vem numa classificação cardinal. Opa, cardinal. Indica a quantidade, aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente, tá bom? E ordinal, o próprio nome já diz, ordem, né, posicionamento. Aí fracionário, ó, multiplicativo, tudo está relacionado ao nome. O que significa multiplicação? Né? É multiplicar 2 vezes mais, 3 vezes mais, tá certo? Fração, você vai estar relacionado aqui à divisão. Quando eu tenho aqui, comprei 2 motos, e se eu colocasse aqui carro em vez de moto, como que ficaria? Você vai trocar. Em vez de moto, você substitui a palavra motocicletas por carros. Será que o numeral vai permanecer o mesmo? Vamos lá. Comprei, vai ficar o quê? 2. Por quê? Né? 2 carros. O que você observa aqui? Aqui houve, né, uma flexão de gênero, né? Porque motocicleta, ela é o quê? É uma palavra feminina. Carro é uma palavra masculina. Então, haverá essa flexão no número cardinal, tá certo? Agora, aqui no primeiro, eu tenho assim, aquele garoto é o primeiro da classe. Agora, em vez de colocar garoto, eu coloco garota, moça. Aí também haverá flexão também de gênero, tá bom? Aquela garota é a primeira da classe. E quando eu chego aqui nesta última, aí eu tenho 3. 3. O 3, amadinho, ela não vai sofrer flexão, não. Vai ficar invariável. Eu poderia colocar o 3 marmitas, eu quero 3 ovos. Então, vocês observaram aí que esse 3 aí vai ficar invariável, tanto para o nome masculino quanto para o nome feminino. Certinho? Vamos dando sequência. Flexão dos números, né? Dos numerais. Alguns numerais são variáveis em gênero, isso que a gente acabou de falar, tá? Que eu acabei de falar agora. E número, outra apenas em gênero ou apenas em número. Ó, gênero e número, ó, eu vou encontrar com os numerais ordinais. Ó, então, eu tenho aqui, ó, ele vai sofrer flexão em gênero e número. O gênero, quando fala masculino ou feminino, número singular e plural, tá bom, amadinhos? Então, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, viu só? Houve a flexão. Agora, aquele que só vai flexionar em gênero. Nós temos aqui, ó, uma, um, 2, 2, olha bem, 300, 300, ambos e ambas. Tá certo? Flexão em gênero. Aqui nós temos apenas um número, é quando eu tenho um número fracionário, ó. 1/3, 2/3, 1/5, 5/5, tá bom? 2, 12avos e assim sucessivamente. Ei, amadinha, tá virando aula de matemática? Não, amado. Estamos estudando o quê? A classe gramatical, né? Numeral. Certo? Então, vamos dando sequência. Agora, o emprego dos numerais. Vejam bem aqui, né? Na indicação, né, de reis, príncipes, papas, séculos, capítulos, usa-se ordinal até 10. Daí em diante, você vai empregar o quê? Ó, o cardinal. Então, aqui nós temos alguns exemplos para vocês, ó. Henrique, ó, número romano aqui. Como que você vai ler? Ó, Henrique VIII. Por que oitavo? Porque até 10, até o número 10, você vai ler em ordinal, tá bom?
João, opa, aqui ó, né, número romano, só que passou de 10, né? Então, João 23. Então, até 10 a leitura será em ordinal. Passou do 10 vai ser cardinal, certinho? Capítulo, olha só. Eu vou falar capítulo 10? Não, amado, eu vou falar capítulo 10º. Porque o que diz assim? Ó, para capítulos, usa ordinal até o 10. Luís 15, aí você vai vendo, prestando atenção. Século II, nada de falar século II. Por que, amada, eu não posso falar século II? Porque o 2 aqui, ó, é menor que 10, então tem que ser a leitura original. Então, século II. Capítulo 11, Paulo VI e século XXI. Ficou fácil assim? Então, é só você observar, tá bom? Vamos lá. Aqui tem alguns, né, algarismo romano, que vocês já estudaram na matemática, só para relembrar um pouquinho, né? A letra I vai representar o 1, né? Nada de falar um pauzinho, não é? É o I, tá bom? O V representa o 5, o X o 10, o L o 50, o C o 100, o D 500 e o M o 1000. Beleza? Então, aqui nós temos aqui uma figura, uma imagem, né? São João Paulo II, ó. Tá aqui, ó. Veio depois do substantivo e você já sabe, né? Até o 10, a leitura será em ordinal. Não tenhas medos, abrir de pá em pá as portas a Cristo. Belezinha? Só mesmo para ilustrar, para você verificar onde que é empregado, né, os numerais. Mais outra aqui para vocês, amados. Se o numeral vier anteposto, ou seja, antes, né, do substantivo, usamos o ordinal. Olha só, o apareceu antes, ó. 20º salão do automóvel. Assim está o algarismo romano, a leitura vai ser em ordinal. Por quê? Porque apareceu antes do substantivo. Qual é o substantivo? Salão do automóvel. Se tivesse esse numeral depois do salão do automóvel, aí salão do automóvel 20, tá bom? Se o numeral vier posposto, ou seja, depois do substantivo, usamos o quê? O cardinal, depois do substantivo. Então, casa 2 está aqui, ó, o numeral vai ser leitura mesmo, feito assim, casa 2. Página 23, certinho, é assim que é a leitura. Então, numeral depois do substantivo, leitura, né, no cardinal. Mais um pouquinho aqui para vocês. Na indicação do primeiro dia do mês, usamos o numeral e o ordinal. No primeiro dia, vamos lá, 1º de abril. Você vai fazer a leitura mesmo, assim, 1º de abril. Só o número 1, tá bom? Só o primeiro dia. O restante vai ser leitura no cardinal, tá? Ó, 3 de abril, 13 de julho, 2 de abril, 1º de julho, 31 de julho. Vamos lá. 14 de outubro, 15 de outubro, 1º de outubro. Então, vocês estão observando que somente o primeiro dia do mês que é lido, né, o numeral ordinal. Certinho? E na hora que você for fazer alguma escrita, tá? Coloca lá, 2 de abril, é 2 mesmo. 2 de abril assim, tá? Não precisa colocar nenhum número antes do 2, se é 2 de abril. Não há necessidade de colocar o 0, não. Tá bom? Na linguagem literária,
O numeral pode significar quantidade ilimitada. Vamos aqui ao exemplo. Já te falei 1000 vezes. Aí eu pergunto a vocês, amadinhos, qual é a figura que está sendo empregada aqui? Ó, 1000 vezes. Qual é a figura de palavra? Que é a que representa o exagero. Ah, hipérbole, né? Onde que a pessoa vai falar 1000 vezes? Então, aqui fez uso, né, da figura hipérbole. 50, 3 e 1 são admissíveis só em contexto bancário, né? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, aí se ela for preencher o cheque, que hoje em dia é mais difícil, né? Antigamente usava mais. Mas, ó, não é essa escrita aqui, tá bom? Não é. Só é admissível só se você for para preenchimento de cheque. Beleza? Que é aceitável. Se você fosse preencher, você que entende, que você frequenta a escola, se você for fazer o preenchimento de um cheque, aí você vai escrever o 1 normal mesmo. Aqui, ó. Esse aqui. Tá bom? Esse que é a escrita correta. Há 50 homens, 3 mulheres e um adolescente. Olha só o jeito de 50, o 3 como se escreve e o 1 também. O emprego coloquial de grau aumentativo ou diminutivo, efeito de aproximação ou intimidade. Ó, é só senzinho, madame. Olha só, você vai fazer uma lavagem completa no seu carro, aí o funcionário fala só senzinho. Isso daqui, ó, só uma questão assim de dizer que é o afetivo, né? Para dizer que não tá caro. Cenzinho, amado. Não acha que tá caro, não? Aí, ó, tem cincão, mãe. Ó, esse cincão aí, ó. Quando vai na intimidade, aí é admitido, tá bom? Aí você pode usar no seu dia a dia, tá bom? Na linguagem coloquial, tá? Na linguagem formal. Agora, a variação em gênero, né? Variam em gêneros cardinais, já falei aqui, vou reforçar para vocês, né? 1, 2, 200, 900, 300, tá bom? Eu falo assim, uma bola, olha só, um carro, e uma. Variação em gênero, né? 200 picolés, 200 saltenhas, viu só? Olha só, conforme o nome, né, a palavra a que se refere, beleza? Todos os ordinais multiplicativos, fracionários, quando expressam uma ideia adjetiva em relação ao substantivo. Então, olha aqui, ó. 200 mil candidatos compareceram para o concurso. 2 mulheres chegaram à primeira etapa. Então, aqui, ó, viu só? Sempre fazendo essa variação. 2 mulheres. E se eu trocasse mulher por uma outra palavra, por homem, rapazes, que são palavras masculinas. Ó, 2 rapazes chegaram à primeira etapa. Beleza? Variação em número, né? Número singular e plural. Variam em número os cardinais terminados em ão. Isso aqui é muito importante, olha só o macete. Todos os ordinais. Os multiplicativos, quando tem função adjetiva. E os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede. Então, olha aqui. 3 milhões de reais foram desperdiçados naquela obra. Então, aqui esse 3 aqui, ó. 3 aqui é o cardinal. Sobraram-me apenas 2/3 de meu salário.
Agora, os cardinais, quando substantivado, vão para o plural, ó, se terminar em som vocálico, ó, quando terminar em vogal. Então, nós temos aqui, ó, obtivemos 2, 10 e 3, 5. Por que ficou aqui pluralizado? Olha aqui, terminado em vogal. Aí sim. Agora, leitura dos numerais. Vamos lá. Isso daqui você já viu nos primeiros anos iniciais, quando você está começando a estudar lá, como diz, as classes de milhares, né? Aí você tem lá aquela ordem, aí tem que escrever o nome completo, valor absoluto, valor relativo. Então, tá aqui, ó. Numeral cardinal, coloca-se a conjunção E, presta atenção, coloca-se a conjunção E entre as centenas e dezena e também entre a dezena e a unidade. Aí já vai lembrar da matemática, então, ó. Então, nós temos aqui, ó, 6 milhões, 69.523. Então, ó, você vai colocando aqui, ó, a conjunção E, entendeu? Vamos lá. Agora na ordem, né, em numeral ordinal. Aqui nós temos milésimo ou quinquagésimo, 56º. É assim que lê, porque aqui, ó, quando aparecer esse símbolozinho aqui, já sabe que é leitura em numeral ordinal. Agora, superior, né, a 2.000, o que você vai ler, né? Ó, lê-se o primeiro como cardinal e o outro como ordinal. Então, nós temos aqui, ó, 2 milésimo. Agora aqui, 2 milésimo e 56º. E no outro, 5 milésimo, ó, como é a primeira em cardinal, e a partir do restante vai ser em ordinal. Agora, falando dos numerais coletivos, né? São aqueles, né, que vai dar ideia de, vamos lá, quando vocês estudaram assim, quando você fala assim, meia dúzia. Quanto que é uma meia dúzia? Quanto que é uma dúzia? Aí você sabe, uma dúzia, para ser dúzia, tem que ser quantos elementos? 12. Então, meia, é só colocar pela metade, aí você já sabe que são 6, né? Então, nós temos aqui, ó, minha avó precisa de 2 dúzias de ovos para o pudim. Olha, são muito ovo, hein? Já não vejo há mais de uma década. Década quer dizer o quê? A quantidade. Década, uma década. Para ser uma década, 10 anos. Apenas falta um semestre para meu filho se formar. Semestre equivale a quanto? Um semestre equivale a quanto? O ano tem 2 semestres. Então, você vai dividir. Quantos meses tem um ano? Isso, só fazer a divisão. Então, equivale, um semestre equivale a 6 meses. Vamos lá. O poema é formado por vários dísticos. Olha só, verso, né? 2 versos. Aqui nós temos aqui um exemplo. Você vai fazer a leitura aí, enquanto eu vou tomando uma aguinha aqui. Rapidinho. Aqui para... Quem não rezou a novena de Dona Canu? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor? Quem não amou a elegância sutil de Bobô? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconfexo? Aqui nós temos, né, nessa aqui o exemplo, né? Para mostrar para vocês novena. Ó, quem não rezou a novena? Já ouviu falar em novena? É quando você tem 9 dias, né, para fazer
a reza, né? Fazer a oração. São 9 dias. Novena equivale a 9 dias. Então, vamos ver se você entendeu sobre essa questão de numeral, tá? Dentro da língua portuguesa. Nós temos aqui o seguinte, vamos praticar. Então, você vai analisar, Amadinho, as 2 orações aqui. Ó, o prêmio foi entregue a um garoto. Na biblioteca, havia apenas um garoto estudando. Viu só? 1 e 1. Quanto à classe morfológica, ó, a classe de palavra, né? Quais são as classes morfológicas? As classes de palavra. Nós temos substantivo, adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo, advérbio, interjeição. Tá isso daí. Então, quanto à classe morfológica, os termos em destaque possuem a mesma classificação? Esse 1 da primeira oração tem a mesma função do 1 da segunda oração? Justifique. E aí, ó, o primeiro prêmio foi entregue a um garoto. Na biblioteca havia apenas o quê? Um garoto estudando. Será que faz parte? Esse 1 aí é um artigo? Ou esse 1 é um numeral? Em qual oração indica quantidade? Será que nas duas está indicando quantidade? Ou está indeterminando? E aí, qual conclusão que você chegou? Então, amadinho, eles não têm a mesma função, não possui, não faz parte da mesma classe morfológica, da mesma classe de palavras. Na primeira, quando eu falo assim, a um garoto, né, eu tenho o pronome indefinido. Ó, não está definindo, pode ser um garoto qualquer. Eu não sei de quem é esse garoto. Já na segunda, quando fala assim, na biblioteca havia apenas um garoto, já está dando a ideia de quantidade. Esse 1 aí é numeral. Então, na primeira eu tenho um artigo indefinido e na segunda eu tenho um numeral cardinal. Fácil assim? Fácil, né? É só para você diferenciar. Você tem que analisar dentro do contexto. Ele sozinho, ele solto, não tem como, tá bom? Para analisar se é numeral ou se é artigo, tem que estar dentro de um contexto. Aí você vai ter que saber, né, a semântica, qual o sentido, qual a ideia. Ok, vamos lá. Agora o trabalhando gênero. Chegou o trabalhando gênero, né? É hora de produzir. O que você vai produzir aqui? Você vai fazer para mim, amadinho, no trabalhando gênero, um mapa mental, né? Do numeral. Como que você vai fazer essa seleção para você estudar o numeral? Aí você vai colocar, o assunto principal é o quê? Nós estamos falando de quê? De numeral. Então, esse é o tema central. E quais foram as classificações? As classificações, no caso, numeral se classifica em quê? Em ordinal, em cardinal, fracionário, multiplicativo. Aí você, em cada mapinha, né, em cada ramificação que você fizer, você vai colocar um exemplo, tá bom? É um mapa mental que eu quero. Beleza? Então, amadinho, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham tirado todas essas fumacinhas que estão na cabeça de vocês, tá certo? Até daqui a pouco para o nosso momento de revisão. Até lá!